Aleluia. A paz do Senhor. Amém. Aleluia. Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Filipenses, seu capítulo de número 3. Aleluia. O versículo de número 13, número 12, para a nossa meditação. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Diz assim: não que já tenho alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, por esse privilégio de estarmos na casa do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida da minha mãe, que me acompanha nesta ocasião. Não é sempre que temos essa oportunidade, mas eu disse para ela que chegaria ao Brasil e eu teria poucos dias para ficar com ela, e eu fiz um combinado. Eu falei: eu vou pregar em algumas igrejas, Moriaé, Juiz de Fora, e vamos participar da convenção na semana que vem, em Mato Grosso do Sul. Então, se a senhora puder me acompanhar, a gente fica mais tempo juntos. E ela assim fez. E nós estamos aqui, minha mãe está ali. Para mim é um privilégio poder tê-la ao meu lado, porque ela é uma base, uma coluna para o meu ministério. Pois foi através da sua vida, foi através das motivações, foi através das orações, foi através do seu ensino, que nos ensinou desde criança a amar o Senhor. Nos ensinou desde criança no abraçar a obra do Senhor, amar as coisas do Senhor. E eu louvo a Deus porque Deus tem levantado a minha mãe como uma pessoa, como uma mentoria espiritual para a minha vida, mesmo grande, mesmo sendo um pastor, mas ela tem sido um suporte para o meu ministério. E às vezes algumas decisões que preciso tomar, antes de tomá-la, eu sempre converso com Deus, troco opinião, e o Senhor sempre nos orienta, porque nós entramos em concordância no mundo espiritual. E também pela distância, estava morando na Europa e agora nos Estados Unidos, e às vezes a distância nos impede de estar fisicamente perto, mas todas as vezes que venho ao Brasil, posso ter esta oportunidade de vê-la, de estar junto com a minha mãe. Na verdade, os meus irmãos que moram no Brasil vê até menos, eu vejo até mais do que eles que moram aqui. Mesmo morando longe, às vezes é um pouco contramão, a gente tem que ir para algum estado, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, mas quando chego no Brasil, sempre coloco uma semana livre para poder estar com a minha família, com um momento de qualidade. E eu vindo para cá, cheguei ontem dos Estados Unidos, minha mala foi extraviada, mas o Senhor é bom, preparou, aleluia, todas as coisas. Vim para a casa de Josafá, tinha uma muda de roupa, mas faltava a gravata e a meia, ele me prestou. Então a meia que eu estou usando é dele, a gravata também é dele. Mas eu disse para ele: não vamos pregar sem gravata não. Louva a Deus pela vida do pastor Josafá, pela vida da Suelen, pela vida do Lucas, Emanuel, Helena. Louva a Deus por esta família, porque o Senhor tem nos aliançado.
e todas as vezes que eu venho ao Brasil, procuro também ter esse momento de qualidade, apesar que não temos parentesco com o mesmo sangue, mas a Bíblia diz que é amigos mais chegados do que irmãos. E eu louvo a Deus, porque a Sueli eu conheço há tantos anos, e também através da sua mãe, do seu pai, pôde somar no meu ministério, e eu gosto muito de poder caminhar junto, para ver o crescimento do Lucas, para ver o crescimento da Helena, e também poder ter esse privilégio de estar junto com eles na sua casa. Louvo a Deus por esta igreja, pela vida do nosso pastor, todo o ministério. Trago um abraço do nossa igreja, Assembleia de Deus of Gordon, ali nos Estados Unidos, nosso pastor Heriberto Feitosa. Estamos ali em Newark, New Jersey, e estamos ali trabalhando para o nome do Senhor ser glorificado. E eu quero louvar a Deus, porque sei que o Senhor é aquele que guarda a nossa entrada e aquele que guarda a nossa saída. Eu conversava hoje com a missionária Ana, com o pastor Jailton, que se tem uma das pessoas que se colocava dentro de um perfil improvável, de sair do lugar aonde fui criado, de sair do lugar aonde o Senhor me deu como lar, como casa, literalmente era um pensamento improvável e uma questão financeira improvável. Mas o Senhor é especialista em levantar coisas improváveis. Aleluia. O Senhor, Ele me fez promessa, aleluia, mesmo criança, o Senhor fez promessa, dizendo à minha casa, que o Senhor levantaria os meus, que o Senhor levantaria os meus irmãos, que o Senhor nos usaria até os confins da terra, que o Senhor, através do seu Espírito, não nos deixaria só em Jerusalém, mas Ele nos levaria para Samaria, para a Judeia e até os confins da terra. Isso era uma promessa da parte de Deus, mas trazendo para o mundo físico, para o mundo biológico, natural, era literalmente uma questão improvável, porque vim de uma cidade pequena, da cidade de Ubá, uma cidade literalmente improvável, de condições físicas, materiais, de poder sonhar que um dia o Senhor me levaria em muitos países, e dentre eles os Estados Unidos da América, pois o Senhor assim fez, se cumprir a sua palavra, porque a sua palavra é fiel. Quando o Senhor me fez promessa em me levar para os Estados Unidos da América, eu na verdade pude ir algumas vezes aos Estados Unidos para pregar, que também era uma questão difícil. Não tive dificuldade em ir para o país, porque minha mãe sendo neta de italiano e eu tendo a cidadania, eu pude transitar nos países como a Austrália, o Canadá, os Estados Unidos, sem ter a necessidade de um visto. Mas quando me foi dada a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, eu precisava de um visto para me tornar residente daquele país. E quando deu entrada naquele processo, o advogado ligou para mim e juntamente com toda a assessoria, e eles disseram para mim que o meu caso era literalmente uma causa perdida, porque os meus vínculos eram muito fraco. Porém o Senhor me fez lembrar de promessas, e quando o Senhor nos faz lembrar de promessa, já não preocupamos com as circunstâncias, já glorificamos pela vitória alcançada. Quando o Senhor entrou nesta causa, entrou nesta batalha, em 23 dias, o meu advogado nos Estados Unidos disse para mim que o meu processo, antes de me tornar residente dos Estados Unidos, tornaria 2 anos esse processo. E o Espírito de Deus falou para mim: busque a minha presença, busque a minha presença. Quando ele mandou o número do protocolo, do pedido de residência para os Estados Unidos, eu peguei aquele número, estampei, imprimi e coloquei dentro da minha Bíblia.
E todas as vezes que eu ia pregar ou ia participar de um culto ali na Itália, eu colocava diante do Senhor e falava: Senhor, esta causa não é minha, esta causa é tua. O Senhor me fez promessa, o Senhor me disse que aonde eu colocasse a planta dos meus pés, o Senhor me faria residente de uma nação. E esse propósito está ligado na eternidade. E todas as vezes que eu orava, eu mencionava esse processo. E foi um certo dia, o meu advogado me ligou e disse: Magno, você precisa pagar uma taxa de $1.500 para os Estados Unidos, para que eles enviem para o home office a sua prática. E eu disse para ele assim: doutor Alfredo, eu não tenho $1.500 para lhe enviar, mas me dê alguns dias, porque o Senhor vai prover esses $1.500. Pois os dias se passou e o doutor mandava mensagem e eu não atendia. O doutor ligava, eu também não atendia, não respondia. Eu disse: Senhor, eu não vou pedir emprestado. Senhor, eu não vou ligar para fulano, para Beltano. Senhor, esta causa está nas tuas mãos. Esta peleja não é minha, essa peleja é tua. Foi o Senhor que me prometeu e eu vou me apegar a esta promessa, porque o Senhor controla o céu e controla a terra. Pois deu 23 dias, o escritório me ligou e eu atendi. E quando eu fui responder, o doutor Alfredo, ele estava olhando pelo FaceTime e disse para mim: pastor Magno, há 20 anos que eu trabalho com a imigração nos Estados Unidos da América. Há 20 anos eu trabalho com Green Card. Há 20 anos eu trabalho com legalização. Há 20 anos eu trabalho com trâmite entre o Brasil, os Estados Unidos e toda a Europa. Mas em 20 anos eu nunca vi uma resposta que duraria 2 anos chegar em 23 dias. Diga para o teu irmão que está do teu lado: toda oração sincera tem resposta imediata. Ele olhou para mim e disse: chegou uma carta do governo dos Estados Unidos, e o governo dos Estados Unidos disse que você precisa comparecer à embaixada americana em Roma. E eu disse: doutor, mas o que eu preciso apresentar? Ele disse: só leve o seu passaporte. Quando eu recebi aquele documento e fui à embaixada americana, eu cheguei à entrevista com o cônsul, e a consuleza olhou para mim e disse para mim assim: senhor Magno, o senhor sabe o que está acontecendo? Eu disse: de fato, não sei. Ela disse: um processo que dura 2 anos, chegou em 23 dias. E eu olhei bem nos olhos dela e disse para ela: senhora, eu sirvo um Deus que fez o céu e a terra. Ela olhou para mim e disse: o senhor é cristão? E eu disse: sim, sou protestante. E ela disse: você sabe que para se qualificar nesse visto, você precisa ser graduado, você precisa ter certificado de mestrado em níveis teológico. Eu disse: sim, senhora, eu sei. Ela disse: mas eu não sei o que aconteceu, mas o governo dos Estados Unidos aprovou o seu processo. Eu disse para ela: escute isso, antes dos meus documentos sair das minhas mãos, antes desse processo entrar naquele home office, antes desses papéis chegar na mão daquele agente migratório, ele passou pelo joelho, ele passou pela casa do oleiro, ele passou, você perdeu de dar glória, ele passou pelo Pai da eternidade, pelo Príncipe da paz. Ela olhou para mim com os olhos e disse: senhor Magno, eu também sou cristã, eu também professo a mesma fé que você professa. Eu disse: então você sabe que aonde não há milagre, Deus é especialista em fazer milagre. Eu fiquei sentado com aquela mulher 40 minutos.
A entrevista era para ser em 2 minutos. Eu fiquei sentado 40 minutos conversando com aquela mulher, e ela olhando para mim, e ela disse: eu não entendo os mistérios de Deus. E eu disse: existem situações que nem quero e nem faço questão de entender. O que eu quero é a aprovação de Deus, porque aonde o homem diz não, a eternidade diz sim. Você não está entendendo. Aonde a medicina não chega, a mão de Deus chega. Você perdeu de dar glória. Aonde o homem cai, é ali que Deus levanta para o seu nome ser glorificado. E ela disse para mim: o senhor foi presenteado por Deus. Eu disse: sim, porque desde muito novo Deus me fez promessa, e o Senhor que me fez promessa não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu disse: o Senhor que me fez promessa, Ele diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Eu disse para ela: o Senhor que me fez promessa disse que os meus pés seriam como os da serva. Eu disse: o meu Deus que me fez promessa disse que passaria comigo pelo fogo, disse que passaria comigo pelas águas, disse que passaria comigo pelas tribulações, disse que passaria comigo pelas adversidades. E ela olhou para mim e disse: de fato, o mesmo Deus que te fez promessa também um dia me fez promessa. O Deus que te fez promessa um dia também falou que me colocaria entre os grandes, e eu sou a consuleza dos Estados Unidos aqui na Europa. E eu disse: esse é o Deus que confunde a medicina, esse é o Deus que vai na contramão dos homens, esse é o Deus que quando você não pode, Ele pode, quando você não tem, Ele tem, quando você não vai, Ele vai. Eu estou vivendo promessas. Alamansúria. Não, você não está entendendo, eu estou vivendo promessa, porque a minha família é simples. Porque quando era pequeno, criança, adolescente, contava-se os par de sapatos que tínhamos, as roupas que usávamos para a igreja. Às vezes era repetitiva, porque não tínhamos condições. Mas interessante que quando eu entrava na minha igreja, onde eu fui criado ali em Ubaia, próximo aqui a Muriaé, e todas as vezes que alguém pregava, que alguém ministrava, de repente a minha mente dava uma subidinha, e eu falava assim: um dia eu vou pisar na Europa, um dia eu vou pisar na América, um dia eu vou pisar na Austrália. Teve um dia que uma moça muito amiga minha, a Sueli conhece, a Adelaine, ela olhou para mim e disse: Magno, eu tenho notado que você fala sozinho. E eu falei: por quê? Porque às vezes eu pego você falando assim: eu vou pisar ali, eu vou entrar ali, eu vou assentar ali, eu vou comer ali, eu vou desfrutar ali. Eu disse para ela: amiga, tem hora que eu estou no culto, mas o Espírito está sondando a minha alma, e o Senhor me faz como o profeta Ezequiel. Tem hora que Ele me leva para dimensões espirituais. E ela disse: o que o Senhor te faz ver? Eu disse: além da minha ótica. E o que o Senhor te faz ver? Além da minha visão física. E o que o Senhor te faz ver? Que o lugar aonde eu estou não pode me engessar, não pode me limitar em viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu dizia a Deus: eu não tenho dinheiro, mas Tu és o dono do ouro e da prata. Senhor, nunca andei de avião, ou era a pé ou era de bicicleta, mas todas as vezes que o Espírito de Deus me levava, em espírito,
porque não tem coisa melhor do que ouvir da própria boca de Deus, porque talvez você se confunda, talvez o homem pode se confundir, mas quando nós temos uma ligação, uma junção com o Espírito de Deus, quando nós temos uma vida de imersão na presença de Deus, o mundo espiritual se torna palpável. Não, eu estou falando para crente aqui. O mundo espiritual se torna real. O mundo espiritual se torna um lugar de ambiente. Não, você não está entendendo. Eu não estou falando de um ambiente imaginário. Eu estou falando de um ambiente aonde você anda com Deus, aonde você caminha com Deus, aonde você vê a presença de Deus. Ei, o mundo espiritual não é imaginário, é real. Você está achando que Deus é um velhinho de bengala? Porque tem gente que acha que Deus é aquele velhinho de bengala que fica rastejando. Oh, meu Deus, você não conhece o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus, aleluia, eternidade, todo o domínio das suas mãos. O Deus da Bíblia é o Deus que te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: eu vou te levar para níveis mais altos. Não, olha para 2 ou 3 pessoas, diga: Deus vai te levar para níveis mais altos. Olha para quem está atrás, olha para quem está na frente, bate no ombro dessa pessoa, profetiza: Deus vai te levar para níveis mais altos. Quando Paulo escreve essa epístola, é importante ressaltar que dentre as 13 epístolas que São Paulo escreve, Paulo destaca e Paulo menciona a igreja e os irmãos de Filipe. Algumas dessas cartas foram cartas literalmente direcionadas para igrejas, para pessoas. E a forma como Paulo se expressa na epístola aos Filipenses é uma gratidão pela vida dos irmãos que havia cooperado com ele nas adversidades. Paulo, quando escreve essa epístola, e ele faz questão de mencionar a igreja de Filipe, você percebe que em nenhum momento Paulo os exorta de uma forma corretiva, mas Paulo exorta a igreja a permanecer fielmente naquele propósito, porque Paulo fazia a observação que a igreja de Filipe era a igreja que caminhava juntamente com a palavra, na obediência, no temor, na vigilância. Quando você olha para a igreja de Filipe, você vai encontrar crentes que se compadecia das aflições. Você encontra uma igreja que se compadecia dos profetas. Você encontra uma igreja que se compadecia de ministérios apostólicos. Quando você lê a carta de Paulo aos Filipenses, você vai encontrar uma igreja de um elevo espiritual tão forte, tão grande, que ela não olhava para a circunstância, ela não olhava para a dificuldade. Mesmo a cidade de Filipe estando em 2 extremos da Europa e da Ásia, sendo comandada pelo Império Romano, esta igreja sempre prevalecia no amor, sempre prevalecia na unidade, porque o que eleva a igreja nem sempre é poder, o que eleva a igreja nem sempre é reteté, mas o que eleva a igreja é quando alguém olha para o outro e está no mesmo espírito, no mesmo propósito. Você perdeu de dar glória. Sabe o que eleva uma igreja? Não é só movimento, não é só badalação, mas sabe o que estremece o céu e abala o inferno? É quando uma igreja entende que a adoração é para Ele, a glorificação é para Ele. Levante a tua mão, abre a tua boca e adora o nome do Senhor. A unidade, a junção desta igreja
ela traz um impacto para somatizar o nosso ministério. Ela traz um impacto para evoluir departamentos, porque nada cresce sem unidade, nada cresce sem concordância. Meu Deus, eu tenho que falar, decala show, ergo forga mandar sai. Nada pode evoluir se você não concorda 2 ou 3 na terra. Sabe por que tem gente que não sobe de nível? Porque vive em discórdia. Sabe por que tem gente que não sobe de nível? Porque bate no peito e diz: eu posso, eu sei, eu tenho, eu posso. Sabe por que tem gente que não cresce em níveis espirituais? Porque ele diz que se ele não pregar, o fogo não cai. Se ele não cantar, a glória não desce. Se ele não vier no culto, ou só vier no culto, as coisas não andam. Mas eu vim pregar e eu vim falar que Deus desta igreja está dizendo assim: Magno, eu ainda sou o mesmo da eternidade. Sabe por que você não cresce? Sabe por que você não evolui? Porque você vive olhando para o passado. E uma pessoa que olha para trás, ela vai dificultar, ela vai engessar o futuro, ela vai limitar as promessas de Deus. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, o povo se apresenta a Moisés dizendo: Moisés, era melhor sermos sepultados aonde? No Egito. Era melhor ficar lá no Egito, simplificando, debaixo de opressão, debaixo de guerra, debaixo de humilhação, mesmo contando os grãos, mesmo comendo o que cai da mesa de Faraó. Moisés, tu nos trouxe aqui para perecer? Era melhor sermos sepultados lá no Egito do que perecer diante do mar. Sabe o que o povo estava dizendo? Moisés, o passado era mais interessante. De fato, o povo estava olhando para trás. Mas quando você abre a sua mentalidade para dar proporção ao Espírito de Deus, para te fazer ver o que é futuro, você se desprende do passado. Isaías 43, versículo de número 18 vai dizer: não vos lembrei das coisas passadas, e nem considerai as antigas. No versículo 19 de Isaías 43 vai dizer: eis que faço algo novo. Se é novo, você precisa sair do passado. Mas tem gente que sai do Egito, mas ainda traz as cargas do Egito. Ele quer viver uma vida de cura, mas ainda se prende nas feridas. Ele quer viver uma vida de alcance, mas todas as vezes que ele olha para o passado, ele se oprime, ele subjuga, e por que não dizer, subestima a sua capacidade. Porque quando Deus nos faz promessa, não é o diabo quem pede, é quando você retrocede. É quando você olha para você e começa com aquela velha história: eu não posso, eu sou o menor, aquele viticismo. É porque fulano é assim, porque fulano é assado. Ei, eu não nasci pregando. Eu não nasci pregando, e vou dizer mais, eu era extremamente tímido, mas no dia que o Senhor disse: vou te usar, eu coloquei na brecha. Você não está entendendo?
Não. No dia que Deus disse, tu vai para a Europa, eu disse, não tem capeta que me para, não tem demônio. Você perdeu de dar glória. No dia, quando eu cheguei nos Estados Unidos da América, com meu documento como residente, uma irmã bateu no meu ombro e disse, eu estou aqui há 30 anos e não tenho o papel que tu tem. Eu estou aqui há 30 anos e não tenho os documentos que tu tem. O que você tem de melhor que eu não tenho? Eu disse, nada. Mas todas as vezes que Deus fala e eu me apego à sua promessa, não tem macumba, não tem demônio, não tem... Todas as vezes quando Deus fala de promessa para mim, não tem oração contrária. Não tem esse negócio de cara feia. A irmã disse, eu não gosto de você. Eu disse, pô, se exploda, minha filha. Eu vou viver o querer de Deus na terra. Não. Alguém não vai com a tua cara. Alguém não vai com o teu jeito. Mas Deus está dizendo, vai parar ou vai prosseguir? Vai parar ou vai adorar? Vai parar ou vai acreditar? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui morar em Pensilvânia. Quando eu cheguei em Pensilvânia, fui morar em Filadélfia. E eu morava nos fundos de um cemitério. Olha que lugar bom para morar. Não tem fofoqueiro. Irmão, o que me dá medo é de vivo, não é de morto não. Diga para o teu irmão que está vivo, é nós. Diga, esse ser vivo aí, ó, que é um pequeno, aleluia. Uma coisinha ordinária, esse pedacinho, que não cabe, que coça, sangue de Jesus. Aí Jesus preparou, meu pastor falou assim, arrumei uma casa para você morar. Quando eu cheguei da Itália, fui para minha casa, eu fui morar de frente a um cemitério. Meu pastor disse, coloquei 2 obreiros, não ficou nem um dia, foi tudo embora. Eu morei quase 8 meses, só escutava a zoeira do grilo. Ninguém ia na minha casa com medo do cemitério, olha que coisa boa. Jesus colocou o cemitério para me blindar. Teve um dia que eu marquei a oração, a irmã disse para mim assim, pastor, não vou não, porque eu tenho medo. Eu disse, mas medo de ir para o inferno, você não... Parar com essa pouca vergonha, você não para. Mas medo de vir na casa, porque eu moro de frente para o cemitério. Eu falei, que crente que tu é? Aí deu 8 meses, meu pastor me ligou e disse, Magno, eu preciso de você em New Jersey. Eu sou. Falei, amém, pastor. Aí o Senhor me leva para Newark. Newark é uma das cidades mais perigosas de New Jersey, onde se tem mais hispanos, brasileiros, a criminalidade muito intensa. Aí Deus me coloca na rua aonde tem as piores facções, aonde mora facções mexicanas, aonde tem facção da China, aonde tem facção de negros americanos, pessoas que não entram em bairros de branco e branco não entra em bairros de negro. E eu moro justamente na esquina, fogo cruzado. Para você ver, nem a janela da minha casa eu abro. E eu só escuto assim, morreu. E eu tento pegar com o celular algumas coisas, que a gente é brasileiro. A gente gosta do BO. E às vezes eu vou lá para ver o defunto mesmo, com quem parece.
e pergunta: é brasileiro? Não é, graças a Deus, está morrendo pouco brasileiro lá, aleluia. Aí eu chamei os irmãos, disse: irmãos, vem na minha casa orar. A irmã disse: pastor, misericórdia, o senhor morava de frente para o cemitério, agora o senhor mora praticamente numa Cracolândia. Eu disse: quando eu morava perto dos mortos, vocês reclamavam. Agora eu morando perto dos vivos, vocês também reclamam. E eu já estou morando lá 4 meses. E dentre esses 4 meses que eu estou morando nessa casa, escute isso, dentro desses 4 meses que eu estou morando nessa casa, ninguém mais morreu. Não. Você não está entendendo. Ninguém mais morreu. Dentro desses 4 meses, acabou o tráfico de droga, acabou a prostituição. Dentro de 4 meses, um policial português me aborda na rua e disse: você é brasileiro? Você fala português? E eu disse: sim, senhor. Ele disse: você mora na 235 da Melvin? Eu disse: sim, eu moro. Você é o pastor que mora na 235, eu disse: sim, pois eu passo lá e eu ouço hinos, eu ouço glória, eu ouço oração. Você não está entendendo. O policial disse: todas as vezes que eu passo em frente à sua casa, uma voz disse: para, e eu passo aqui 3, 4, 5, 6 horas com meu amigo, ouvindo, escutando pregações. E ele olhou para mim e disse: senhor, de que igreja você é? Eu disse: eu sou da Assembleia de Deus. E ele disse: eu preciso deste Deus, eu preciso conhecer quem é este Deus. Você não está entendendo. Quando aquele homem entrou na sala da minha casa, Josafá, ele disse: olha, eu sou uma pessoa depressiva, eu sofro com síndrome do pânico, eu tomo medicamentos fortíssimos, e eu não sei porquê, mas há 4 meses eu passo nessa rua, e eu sei que chegou alguém diferente aqui. E ele disse: eu quero dizer uma coisa, eu quero servir esse Deus, eu quero ir na tua igreja, porque eu não vi tanta alegria como eu vejo nesses últimos dias. E eu convidei ele e falei para ele: vai na minha igreja, o culto é no domingo às 10 horas da manhã. E ele disse para mim assim: vai, eu vou traduzir o culto para você. Quando ele chegou na igreja, escute, o irmão da portaria subiu correndo, eu não entendi. E o pastor, meu pastor chegou: Magno, que passa? Que passa? Eu disse: nada. Quem é aquela pessoa que está do outro lado? Eu disse: é um amigo. Aí o meu pastor disse: ele está estacionando o carro. Está estacionando. Corre aqui. Eu disse: fala, pastor, o que foi? Disse: aquele cara é o delegado da cidade. Eu disse: e daí? Ele falou: 90% dessa igreja não tem documento. Eu disse: eu falei: 90% aqui veio com visto de atleta, saltando pelos montes, andando pelos vales. Aí o pastor disse: você está trazendo um delegado da cidade que odeia brasileiro. Eu disse: não sabia. Quando o homem entrou na igreja, irmão, sabe o Salmo 91, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, os irmãos ficou afobados. Os irmãos começaram a mudar de banco. E eu, para não constranger ele, eu disse para ele assim: olha, senta aqui na primeira fileira. E ele chegou lá na fileira, sentou, e a gente traduzindo o culto em português, porque ele só fala inglês.
e traduzindo o culto para ele, e os irmãos tudo com medo, e de repente o pastor teve que mudar todo o percurso do culto, que era em português para inglês, e daqui a pouquinho, quando terminou o culto, ele olhou para mim e disse: eu quero conhecer o seu pastor. Eu disse: é aquele ali. E a esposa dele? Falei: aquela lá. Aí eu chamei o meu pastor, eles se cumprimentaram, e ele disse: eu sou o delegado da cidade. O meu pastor: já ouviu falar, porque ele mais que deporta. Meu pastor: que bom te receber aqui. E o meu pastor olhando para mim assim. E eu cheguei perto e disse para ele assim, o nome dele é Christian. Falei: Christian, você é muito bem-vindo a esta igreja. Esta igreja te ama. E eu estou te convidando a ficar membro desta igreja. Ele olhou para mim e disse: o que é que eu faço? Eu disse: aceita Jesus. Como é isso? Eu falei: levanta a mãozinha, meu filho, faz assim. Repete! Ele repetiu, caiu de joelhos, os irmãos estavam tudo pelas gretas olhando. E o que está acontecendo? 4 meses morando numa casa da esquina, na 235 da Melv. Há 4 meses esse homem não falta um culto. Não, você não está entendendo. Há 4 meses esse homem não falta um culto. Há uns dias para trás, 20 mil brasileiros foi deportado dos Estados Unidos. Nenhum membro da minha igreja foi deportado. Sabe por quê? Não é por causa do delegado, é porque o leão da tribo de Judá, é porque o guarda de Israel não tosquenejará. É porque quando eu olho para cima, eu não olho para baixo. Quando eu olho para cima, eu não olho para a circunstância, mas eu olho para um Deus provedor, que tira de fora para dentro e tira de dentro para fora. Sabe o que Deus está dizendo? Para de olhar a circunstância. Até quem se levanta contribui para te levar para níveis mais altos. Até quem te coloca pressão. Alguém já te colocou pressão na vida? Você não vai. Você não consegue. E uma das coisas que eu bato na tecla é: vocês precisam correr atrás dos seus direitos. E sabe o que Deus está fazendo? Deus levou um delegado. Deus levou um homem que conhece de imigração, conhece de leis. E um homem que foi para a minha igreja um dia disse: pastor Magno, eu quero informatizar a sua igreja. Eu quero fazer a sua igreja entender que na América há mais de 148 modalidades de vistos para ser dado a pessoas que conseguem comprovar suas necessidades. Disse para o meu pastor: marque uma reunião com a igreja. E ele começou a falar. Famílias que achavam que não tinha direito, passou a ter direito. Não. Famílias que não tinham permissão de trabalho, começou a ter permissão de trabalho. Pessoas que não tinham social, começou a ter social. E alguém começou a dizer: o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Deus está nos levando para níveis mais altos. Porque tem gente que acha que vai morrer assim, vai perecer assim. A síndrome da Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Deus está dizendo: não. Se você se reconhece em mim, você reconhece paternidade de Deus na tua vida. O fato das coisas não acontecerem como você previa, como você orava, não quer dizer que Deus não faça, não quer dizer que Deus não mude, não quer dizer que Deus não contorne. Deus trouxe pessoas aqui hoje para dizer: eu vou te levar para níveis mais altos, mas você precisa abrir os teus ouvidos, abrir os teus olhos e enxergar as minhas promessas. Paulo começa dizendo: quanto a mim, não julgo
o que haja alcançado. Paulo está falando dele. Paulo era um homem letrado, inteligente, vivia entre os fariseus, homens dotados de conhecimento. Paulo, quando escreve essa epístola, parece que ele era até um pouco modesto, mas de fato não, porque Paulo não engessava o reino, Paulo não engessava os céus, Paulo não engessava, trazendo para os nossos dias, Paulo não engessava a sua vida, porque usava só um terno, ou porque só carregava uma Bíblia, porque tem gente que acha suficiente estar no culto de domingo, acha suficiente estar sentado no púlpito, acha suficiente tocar no instrumento, ou fazer uso do microfone para alguma atividade, mas Paulo não, ele olhava para ele mesmo e dizia: uma coisa faço, eu não me limito. Sabe o que Paulo está dizendo? Os céus são profundos. Não, você não está entendendo. Paulo está dizendo, os céus são enriquecedores de mistérios. Paulo está dizendo, eu ainda não estou na estrutura, eu ainda não estou qualificado, mas Paulo está dizendo, uma coisa faço, e é, esquecendo-me das coisas que para trás fica. Paulo está dizendo, Saulo é passado, Paulo é criatura. Saulo era perseguidor, agora Paulo é contribuinte. Saulo tentava calar, engessar, mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, Jesus estava ao caminho de Damasco, para ter um particular, um tete a tete com Saulo. Sabe por quê? Porque o que Jesus estava para apresentar a Saulo, era uma nova criatura. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás. Tem gente, irmão, que se importa muito com o passado. Outro dia a irmã falou para mim assim, tu já sofreu bullying? Eu disse, na minha época não existia essa palavra bullying. Não vou dizer a minha idade para você, mas na minha época, era na época que se chamasse você de gordo, você chamava de magrelo. Isso era bullying? Não. Era um tal de xingar a mãe. Quem lembra disso? Levanta a mão aí. Você não era santo, não. Você já xingou muito a mãe dos outros. Você lembra aquelas briguinhas? Sua mãe, na sua. Não mexe com a minha mãe não, que eu te bato. Você lembra disso? Terrível. Aí que a Helena fica calma. Deixa a menina. Ah, crente da saia grande. Quem lembra disso? Ah lá, crentona. Ah lá o crente. A gente andava na rua, e falava assim, não pode usar bermuda. Na minha época eu não podia jogar bola. Jogar bola ia para o banco. Na minha época eu não podia fazer nada. Minha mãe não tinha televisão, nós ia para cada vizinha. Quem já viu a televisão na cada vizinha? Levanta a mão da glória. Você quer ver aqui, quer reconhecer a geração dos antigos? Quem é da geração que tomou Kisuke? Levanta a mão. Ah, já foi pobre. Só tem cara que tomou muita groselha. É, acertei! Quem tomou flash aqui? Flash, classe média. Subiu de nível. Quem tomou tangue? Rico. Esse dia eu estava assim, Jesus, estou terminando. Falei, Jesus, eu preciso de um carro. Eu pedi a Deus um carro, viu? Quem sabe o que é carro aqui? Levanta um carro? Eu não pedi uma carroça. Senhor, me dá um carro. Aí a irmã da minha igreja, quando eu cheguei, ela falou para mim assim, ela achou assim, está chegando um bobo aí. Ah, para, né? A gente é só mineiro, irmão, a gente não é bobo, não.
Aí falou assim, pai do Senhor, pastor, o senhor está precisando de um carro? Eu falei, estou, irmã, eu estou vendendo o meu. Eu nem perguntei ela. Falei, quanto que tu está vendendo? Ela falou assim, eu estou vendendo por $5.000. Eu falei, nossa, esse carro é caro, hein? Eu falei, vamos orar. Ela falou, para você eu divido. Quer dizer, para você eu endivido a sua vida. Aí eu olhei bem na batata do olho daquela irmã, eu fui para o joelho, eu disse, Senhor, não vou comprar carro nenhum, tu vai tocar nela para me dar esse carro. Ai, pastor, que oração é? Oração sábia. Para que eu vou fazer dívida? Eu vou pedir para quem tem, eu vou pedir para quem pode, eu vou pedir para quem sabe. 30 dias eu orei, a irmã pegou a chave e disse assim, senti uma voz me falando, dá o carro para ele. Um Fusio, 4 portas, peguei a chave, abri o vidro e saí pelas ruas de New Jersey cantando, quer andar de carro novo, que venha. Ainda passa uns meses, chegou um irmão de Londres, e ele foi pregar na minha igreja, e ele veio na minha direção marchando, e eu gosto desse negócio de marchar. A irmã perguntou para mim, por que eu pulo tanto? Disse, porque eu não sou aleijado, porque tem muita aleijadinha que queria pular, irmã Elizabeth, vamos pular, minha filha, estou nem não, vamos pular. Aí o irmão veio marchando em minha direção, falei, vem Jesus, vem, renova as promessas. Aí o irmão falou assim, meu servo, vou te trocar de casa. Não sabia que eu estava na paz, morando em frente ao cemitério. E digo, mas vou trocar teu carro. Falei, recebo. Já não estava mais satisfeito com o Fusio, estava cansado, 6 meses já com ele, estava cansado. Aí eu estava na minha casa, no dia 3 de fevereiro, dia do meu aniversário. Comprei um bolo só para mim, porque nevou tanto. Os irmãos que eu chamei para comer o bolo não pôde comer, então eu comi ele sozinho, deu uma desbarriga terrível. Eu comi aquele bolo. Mas de repente chegou um carro e parou na porta da minha casa. Quem me segue no Instagram sabe que eu fiz a live na hora. Ela parou o carro, bateu na minha porta, eu abri e ela disse, pastor Magno. Eu disse, oi irmã, posso entrar? Eu falei, sim irmã. Quando eu abri a porta, Josafá, eu corri, peguei a Bíblia, peguei o óleo, porque crente na casa de outro crente é para pedir oração. Catei o óleo e já vim, pode entrar irmã. Eu com a Bíblia com o óleo para tampar nela. Ela disse, não pastor, não vim pedir oração. Eu disse, a irmã veio aqui então para quê? Eu disse, eu sei que é o seu aniversário e Deus me mandou te dar um presente. Eu não vi nada na mão da irmã. Eu dentro de mim disse, Senhor, brincadeira tem hora. Hoje é meu aniversário, está nevando, 2 metros de neve. Essa irmã diz que veio trazer um presente. E quando alguém vai te dar um presente, irmão, você nota o quê? Bolsa, embrulho. Quem aqui sabe o que é presente? Levanta a mão. Eu disse, tá irmã, pode dar o presente. Aí disse, só um minutinho. Aí eu fiquei sentado uns 15 minutinhos. Daqui a pouquinho buzinou. Tem. Aí disse, olha lá pastor, o seu presente. Quando eu disse, irmã, o que é aquilo? Ela disse, Deus mandou trazer uma Cherokee para você. É de Deus. Ela pegou a chave, colocou na minha mão e disse, é o seu presente de aniversário. Aí o Senhor disse, há 15 dias atrás eu disse que tu faria uma mudança, eu disse que eu lhe daria carro novo, eu disse que eu faria isso, que eu faria aquilo. Aí de repente quando eu entrei no meu carro, porque eu não sou bobo, larguei a irmã para lá, nem sei o que aconteceu mais dela, eu entrei no meu carro, já passei a chave, e o carro, já botei ele para rodar.
O carro patinava na neve, eu patinava com ele. Coloquei o divisa de fogo, varão de guerra. O carro ia para lá e eu ia para cá. Ô Joquebede, você não vai morrer, eu também não vou. E o carro passava naquela neve, cuspindo neve para cima, eu cuspindo glória para baixo. E o meu pastor disse: Magro, onde que tu está? Eu disse: estou na rua, estou na terra. O que está acontecendo? Alguém está dizendo que você ganhou um carro. Eu disse: ganhei uma Cherokee, meu filho. Diz: quem é que te deu? Não quero saber, não sei quem é. Eu sei que o Deus da eternidade desceu na minha casa e cumpriu a palavra. Quando você se desprende do porquê, do para quê, você começa a entender que o propósito de Deus é a sua vontade de se manifestar sobre a tua vida. E qual é a vontade de Deus na minha vida? Boa, perfeita e agradável. Porque se não for para manifestar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável, vai continuar do jeito que está. Mas se você se dispor, se desprender e se atar com aquilo que Deus tem como promessa para a tua vida, os céus vai mover ao seu benefício. Mas você precisa entender que Paulo vai dizer no versículo de número 13, 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem gente aqui que era já para estar, mas os teus passos não saem do lugar. Interessante que você consegue enxergar a vida de todo mundo andando, e a sua. Interessante que você até verbaliza. Não é inveja, mas você olha e fala: como que pode? É porque de fato fulano, ciclano não limita. Tem gente, irmão, que para ver Deus trabalhar tem que ter evidência. Mas tem gente como Abacuque: ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que os animais do campo seja arrebatado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Crente que serve a Deus não anda por evidência. Crente que serve a Deus anda pela fé, caminha pela fé, adora pela fé, marcha pela fé, faz a obra pela fé, prega pela fé, está na frente da igreja pela fé e vai subir. O que está te impedindo de avançar? O que está te impedindo de subir para níveis mais altos? Será que você não tem olhado para trás? Será que você não tem subestimado a você mesmo? E delegando essa culpa para Satanás, sendo que o próprio não está fazendo nada, é você mesmo que se julga incapaz, impotente. É você mesmo que diz assim: não é esse o meu destino, eu tenho que ficar assim, minha mãe está ali, não me deixa mentir. Nunca cogitei, nunca cogitamos que um dia alguém da minha casa sairia para fora, pobre, sem condições, sem recurso, pagando aluguel, indo para a igreja a pé, de bicicleta, usando roupas usadas, calçados abatidos, mas a promessa se renovava a cada dia. O que está te engessando? Por que você não chegou? Ei, por que você não chegou? Está olhando para quem não deve? Está escutando quem não deve? Elemantsúria, que levácia. Pastor, mas fulano estão falando de mim, e daí? Quando eu me escuta, quando eu me reconheço em Cristo, eu não ando excessivamente preocupado com o que falam, com o que pensam ao meu respeito. Sabe por que você não evolui? Porque você está preocupado com o que dizem ao teu respeito. E Deus está dizendo: você está ouvindo o que o meu espírito está falando? Elemantsúria. Você está ouvindo as promessas que eu já te fiz? Quem aqui tem promessas do Senhor?
Então passa a trazer a memória o que Deus tem falado, porque Deus está dizendo: é nessa noite que eu vou desatar pessoas aqui para subir para níveis mais altos. Só quem crê fica de pé dando glória. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga: eu vou te ajudar só hoje. Não, olha para ele e diga: é só hoje. Segura a mão do seu irmão, aperta ele para ele dar um glória. Diga: é só hoje. Segura a mão dessa irmã que está do teu lado. Segura a mão desse irmão, aperta para ele dar um glória. Diga: é só hoje. Para de levar a vida inteira de empurrões. Você só vai no empurrão, no tranco. Isso é coisa de gente fraca. Seja mais resistente, resiliência. Começa a acreditar mais no que Deus tem para você do que os outros pensam. Começa a acreditar mais no ambiente que Deus te coloca. Escuta, igreja não vai mudar nada. Você pode, tem gente que está relevar a chúria. Deus está dizendo, alguém falou assim: eu vou dar mais uns dias para sair da Gávea. Deus disse: não sai não, porque não é ambiente, é o que você pensa ao teu respeito. Tem gente que está em cima do ministério, está dizendo: eu vou esperar só mais um mês. Não é ambiente, é como você se trata no ambiente. Eu nasci numa igreja, eu estou nessa igreja e eu não mudo dessa igreja. Tem gente que passa por tantos caminhos, tantos trilhos, tantos lugares e nunca sai evoluindo o seu ministério. Sabe por quê? Porque o lugar onde Deus levantou, ele nunca se levantou da onde caiu. Aperta a mão desse irmão e diz: é só hoje. Eu quero que você segure a mão dele. Se você puder, fecha o corredor para ninguém ir para o banheiro. Isso, fecha. Que é um tal de ir para o banheiro. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vou deixar você dar glória, porque Jesus está na casa. Minhas lamparinas estão acesas.